a serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, amados, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para trazer uma mensagem até você. Espero que possa te ajudar a esclarecer coisas que a Bíblia nos esclarece. Eu queria hoje falar de um versículo muito importante na Bíblia, que é no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Tem várias versões, eu vou abrir numa versão aqui, né? Vou pegar na Almeida Corrigida. Não, vou pegar na Nova Versão Internacional, tá bom? A Nova Versão Internacional é mais uma atualização, né, para a linguagem mais adequada para o dia de hoje. E nós temos então a palavra assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos questionamentos que nós podemos fazer inicialmente é: o que Deus pode estar falando? O que é o padrão do mundo? A Bíblia, no decorrer dos estudos da Bíblia, ela vai falar que este mundo onde nós vivemos, está lá em 2 Coríntios 4,4, né? Que o Deus deste século, que é o Deus deste mundo, que não é o Deus verdadeiro, né? Que é o inimigo de Deus, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória de Deus. Amém? Então vejam só, tudo praticamente o que está nesse mundo demonstrado nos meios de comunicações, nos filmes, nos programas muitas vezes de televisão, tudo que você olha em volta de você te leva para o padrão do mundo. Então, se existe o padrão do mundo, existe um padrão de Deus. Se existe um padrão do mundo, existe um padrão de Deus. Então, se Deus está querendo que nós não sigamos o padrão desse mundo, automaticamente Ele quer que nós sigamos o padrão do reino de Deus, né? Agora, para isso acontecer, Ele fala aqui: mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Então, preste atenção numa coisa. Você nasceu numa família, talvez descrente, e aprendeu tudo que tinha em sua volta, do seu pai, da sua mãe. Quando nós colocamos isso na balança, nós aprendemos tudo errado. E aprendemos a fazer tudo errado. Uma das coisas que o padrão do mundo entranha na gente é que o final de semana é para curtição. Então você aprende isso desde pequeno. Final de semana você vai, convida os amigos, e para onde você vai? Para uma casa onde tem festa e bebida. Então Deus está chamando isso de padrão do mundo, né? E Deus está dizendo: não se amolde a esse padrão. Por outro lado, como identificar o padrão do mundo? Ele está repleto de modismos. A moda da onda. Em estilo de roupa, estilo de cabelo, estilo de postura, né? O padrão do mundo ele é visível todos os dias, em todos os locais, né? Por exemplo, vamos pegar a moda aí, moda de roupa, né? Vocês sabem que a roupa de cós baixo foi criado num presídio dos Estados Unidos para definir os gays dos não gays. Então os gays, eles pediram para o cós da calça atrás ser mais baixo, para aparecer ali um pouco o que a gente chama hoje de cofrinho, né? Então quando os outros homens viam aqueles homens com a roupa mais baixa, com a farda mais baixa, eles já estavam se identificando que era um homossexual, numa prisão dos Estados Unidos. E essa moda, ela voou para o mundo todo, né? De modo que... E o que essa moda faz? Essa moda, ela deixa, principalmente das meninas, essa parte traseira mais expostas. É como se fosse um convite para o sexo, como se fosse uma atração, o que a Bíblia depois vai condenar, né? Essa sensualidade, a Bíblia condena a sensualidade. Você andar com o seu corpo com a roupa muito apertada, ou expondo alguma coisa. Então, a Bíblia vai recomendar que, principalmente o ser humano, especialmente as mulheres, que não seja o atrativo, os adereços que vai atrair as pessoas para ela, mas que seja uma personalidade pura, né? Uma personalidade pura em Deus. A Bíblia vai recomendar isso. Então vejam só, o padrão do mundo é visível, né? É visível. E como então conhecer o padrão de Deus? Aí eu chamo a atenção que o padrão de Deus ele só vai estar através do conhecimento da Bíblia.
Por isso Deus chama para nós renovarmos a nossa mente, tirarmos o padrão do mundo e entrarmos no padrão do reino de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus vai chamar a atenção para o conhecimento da palavra de Deus. Ele diz que o povo perece, o povo morre, essa morte é espiritual, né? Deixa de aprender as coisas de Deus. Essa morte é espiritual, né? Você deixa de ter atrativo pelas coisas do reino para ter o atrativo pelas coisas do mundo. Então, só tendo o conhecimento da Bíblia, você vai entender qual é o padrão do reino de Deus. Qual é o padrão do reino de Deus? Deus já deixou tudo escrito, irmão, né? No livro de Deuteronômio, creio que 11:26, ele vai dizer: hoje eu deixo diante de vós a bênção e a maldição. Vocês terão bênção quando obedecerem a palavra de Deus, e vocês terão maldição quando desobedecerem a palavra de Deus. Então veja que a falta do conhecimento da palavra de Deus é um grande problema para a humanidade, para o homem, para a pessoa. E vejam só o que Deus promete nesse versículo de Romanos 12:2. Se você sair do padrão do mundo e transformar a sua mente para entender o padrão do reino de Deus, quando você for capaz, ele vai te fazer experimentar a boa vontade de Deus. E eu chamo isso de 3 padrões. A boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Quando você estiver vivendo a boa vontade de Deus, quando você estiver desfrutando da agradável vontade de Deus e quando você estiver desfrutando da perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, não há como ser feliz verdadeiramente sem a presença do Senhor na tua vida. Não tem como. Você pode ter uma felicidade momentânea, que é a felicidade da bebida, que é a felicidade da droga. Naquele instante você fica até alegre, você acha que é alegria aquilo, mas não é. São tudo dependência de um Deus inexistente, de um Deus falso, o Deus do mundo dessa era, como a própria Bíblia explica. Então vejam só um versículo da Bíblia, tanto quanto nos ensina, né? Um versículo da Bíblia, tanto quanto nos ensina. Por isso é importante. Leia o livro de Romanos do começo ao final. Eu chamo isso a sua atenção para esse livro poderoso de Deus. Eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, que essa mensagem, Pai, chegue a atingir, meu Deus, a alma de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, sabe? Pai, fala através do Teu Espírito Santo com essa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Não tem felicidade fora do Teu reino. Tudo aqui é passageiro, Pai. Então, meu Deus, eu queria que essa palavra, Pai, fosse bem clara aos ouvidos daqueles que vão ouvir e que fosse um chamativo de atenção para o Seu reino, para que o Senhor pudesse abençoar essa pessoa com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.